Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia a todos, estamos iniciando esta quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Iniciemos invocando as bênçãos de Deus sobre nós, para que Ele nos encoraje diante dos desafios e das atividades que temos a realizar hoje. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21, e do 19 ao 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é, portanto, como um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicastes. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, após falar da correção fraterna e da reconciliação, Pedro faz uma pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele me ofender? Até 7 vezes? Certamente Pedro se refere ao número 7, porque no 7, biblicamente falando, se refere à perfeição. Mas Jesus vai muito mais além disso. Ele diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, esta matemática de Deus é justamente para que perdoamos sempre. Sempre que alguém nos pedir perdão, nós devemos estar com o coração aberto a perdoar. Assim como a história, esta parábola, que ele conta do Senhor que vai prestar conta com os seus servos, e um deles devia uma quantia muito grande. E ao ser cobrado, ele pede para que dê um prazo que ele iria pagar. Iria ser vendido ele como escravo, os filhos, a mulher, mas ele se prostra diante do seu Senhor e pede para ter compaixão dele. O Senhor perdoa-lhe a dívida, e ao sair dali ele encontra alguém que lhe devia uma quantia irrisória e ele age
totalmente diferente com o que o seu patrão usou para com ele. Então, o que é que Jesus vem dizer? Muitas vezes nós também agimos dessa forma. Deus nos perdoa, nós ficamos felizes quando cometemos um delito, algo que nos afasta de Deus, mas encontramos nele o perdão, encontramos nele a compaixão. Mas quando alguém precisa da nossa compaixão, do nosso perdão, muitas vezes temos um coração endurecido. E o tema de hoje do Evangelho, que é o perdão, é algo muito difícil de se trabalhar em nós. É algo que, se não for realmente a ajuda de Deus, a ajuda divina, nós não conseguiremos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal. Perdoar uma traição, uma ofensa, perdoar uma injustiça, perdoar no dia a dia, nos relacionamentos, na nossa vida cotidiana, isso não é fácil. Na prática, isso exige de nós um esforço, muitas vezes sobrenatural. E o perdão é algo divino, por isso que é tão difícil de que nós possamos praticá-lo. Mas Jesus nos faz o convite hoje de aprender a perdoar. É claro que o perdão não é algo que acontece de uma hora para outra, é um processo. Nós precisamos nos colocar em oração e pedir a Deus que prepare o nosso coração para isso. Porque se o perdão não acontece no nosso coração, ele não vai conseguir subir para a nossa inteligência, para que nós possamos assimilar e aceitar aquela pessoa que cometeu algo contra nós. E uma outra coisa importante é também nós nos questionarmos das vezes que precisamos também pedir perdão às pessoas. Às vezes em que nós erramos e devemos ter a humildade de reconhecer isso. E com certeza nós ficamos felizes e em paz quando nos dirigimos a alguém para pedir perdão e essa pessoa nos concede. Então veja que nós precisamos trabalhar muito isso em nós. E aí você deve me perguntar assim, olha, mas eu perdoei fulano, mas eu não esqueço. Quando eu vejo aquela pessoa, eu ainda lembro que ela me fez tal coisa, tal mal, né? E aí nós precisamos também entender que o perdão não é também nós termos a amnésia. Né? Claro que nós podemos lembrar do fato, do acontecido, agora uma coisa deve acontecer. Quando nós perdoamos, nós não iremos mais sentir ira, raiva, rancor ou sentimento de vingança sobre aquela pessoa. Quando eu era criança, eu sofri uma queda muito forte de bicicleta e até hoje eu tenho as cicatrizes nos meus braços. Né? Perdi muito sangue na época, mas hoje eu consigo apertar a cicatriz sem que ela possa doer novamente. E é claro que quando eu olho para a cicatriz no meu braço, eu recordo da queda, de como foi doloroso. Mas graças a Deus hoje, após estar cicatrizado, essa ferida não dói mais. Então assim é o perdão. Quando nós perdoamos, a dor não vai existir, mas nós iremos lembrar. Quando você vir a pessoa, você vai lembrar de tudo que aconteceu, mas não vai ter um sentimento de ira, de raiva, de querer se vingar, de querer pagar na mesma moeda. Então, perdão é isso. Você não vai deixar, não vai esquecer talvez totalmente o que aconteceu, mas não vai ter no seu coração o sentimento de vingar-se, o sentimento de querer o mal da outra pessoa. Então nós precisamos trabalhar o perdão em nós. É algo que requer um esforço muito grande de nossa parte. Mas com Deus é possível. Com Deus é possível nós aprendermos a perdoar. E aí a cada dia nós precisamos invocar a presença de Deus em nós, o Espírito Santo, e pedir, né? Senhor, ensina-me a perdoar, a ter um coração bondoso, misericordioso, como tu tens. E também enxergar que se Deus nos perdoa, se Deus tem compaixão de nós, nós também devemos ter com o nosso próximo, com aquele que nos ofende, para que não possamos cair na mesma tentação do que esta pessoa do Evangelho de hoje, que foi perdoado, mas depois não soube usar de misericórdia com o outro. Então, o Evangelho de hoje nos pede isso, o esforço para aprender a perdoar. Se você tem dificuldade de perdoar, a partir de hoje tente trabalhar isso no seu coração. Reze,
Peça a Deus que venha fazer uma verdadeira cura no seu coração, para que você possa aprender e, consequentemente, conseguir perdoar aqueles que te fizeram mal. Sem falar que é importante nós rezarmos também por aqueles que nós temos dificuldade de perdoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para todos, uma ótima quinta-feira e que Deus possa nos ajudar a aprender a perdoar.